Olá a todos, meu nome é Tatiana, eu sou consultora financeira do Sebrae Bahia e o Sebrae tem uma grande preocupação com a gestão da crise gerada pela pandemia do coronavírus nos microempreendimentos, nas microempresas e nos pequenos negócios. E é por isso que a gente vai falar de algumas ações que o empresário do pequeno negócio precisa tomar nesse momento de crise. A primeira ação é revisar a dívida da empresa. Quais são as dívidas que a empresa tem, com quais bancos a empresa tem e tentar renegociar essas dívidas. Alguns bancos já se posicionaram no sentido de prorrogar o prazo de pagamento das dívidas em 60 dias. Um desses bancos foi o Itaú, ontem noticiou isso, a Caixa, o Banco do Brasil, o Bradesco, entre outros bancos. A outra opção é procurar um crédito mais barato que pague essa dívida que você tem cara e tentar que também esse novo crédito tenha carência, né, que você tenha meses para começar a pagar e tenha um prazo mais estendido. Por que isso? Porque há uma tendência natural das receitas caírem. E em alguns casos, como das academias, que foram fechadas por 15 dias, tem uma suspensão de faturamento mesmo. Para outros negócios, como o varejo alimentar, vai ter um pico de vendas muito grande, né, num período porque as pessoas tendem a se estocar. E esses empreendimentos vão precisar ter recurso para bancar a venda no longo prazo, né? Longo prazo aqui a gente já está pensando em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Então, quando esse varejo alimentar dividir ou parcelar essas compras, ele tem que pensar também como é que ele vai fazer para custear os seus custos fixos, os seus custos variáveis e como é que essa realidade vai se dar depois, porque a tendência é que o consumo caia devido à falta de capacidade financeira das famílias de consumir, porque é uma crise que vai atingir a todos, né? Vai atingir as empresas e vai atingir também as pessoas. A outra questão é que as empresas devem revisar os seus custos fixos, analisar o que realmente se faz necessário, retirar do custo fixo tudo aquilo que é importante, mas não é essencial. Então, aquilo que não for essencial, retire dos seus custos fixos, reveja seus custos variáveis e diminuam esses valores desses gastos ou retire esses gastos. No caso das empresas que vão ter uma receita muito reduzida e até as empresas que vão ter períodos fechados, né? É necessário renegociar com os funcionários, né? O pagamento desses salários, pois não vai haver entrada de receita no período em que eles estiverem fechados. A outra questão é a reformulação dos preços de venda e o ajustamento dos preços de custo, porque nesse momento as famílias, né, as pessoas físicas, elas vão ter uma capacidade reduzida de aquisição. Então é importante que as empresas tenham preços de vendas mais justos, mais adequados com essa realidade de mercado. Também é necessário que alguns instrumentos sejam melhorados ou implementados, que é a gestão financeira do curto prazo. Nela, a gente vai tratar de alguns instrumentos essenciais, que é o caixa diário, o fechamento dos caixas, o contas a receber, o contas a pagar e o fluxo de caixa. Então, se a sua empresa ela vende a crédito direto, você precisa rever os valores das dívidas dos seus clientes e a capacidade que esses clientes terão de te pagar nos próximos 180 dias. No caso do contas a pagar, se sua receita reduzir de tal forma e mesmo obtendo algum tipo de crédito não for o suficiente para pagar, você vai precisar
renegociar as suas dívidas. Então, mais para isso, você precisa de um instrumento essencial que se chama fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa é um instrumento financeiro onde você visualiza todas as suas entradas de recurso e todas as suas saídas de recurso. Esse fluxo de caixa, ele precisa ser diário, semanal e mensal. Ele precisa ser realizado e previsto, ou seja, você diariamente precisa verificar como esteve seu fluxo de caixa ontem, terça-feira, na terça-feira da semana passada, como foi que ele se comportou, e diante desse cenário, como ele irá se comportar na próxima terça-feira, neste mês de março, no mês de abril e assim sucessivamente, pelo menos até dezembro de 2020. Por que isso? Porque ele é o grande instrumento de navegação, né? É como se a gente estivesse num barco, como capitão desse barco, a gente tem um grande instrumento de navegação que é o fluxo de caixa. O Sebrae Bahia, ele está à sua disposição para te assessorar com a consultoria MED na área de gestão financeira, para que um consultor do MED possa te orientar em todas essas ações. Essas consultorias, elas podem se realizar de forma remota. Então você poderá via remoto ou Skype ou WhatsApp entrar em contato com o consultor do Sebrae, onde você vai ter ali com ele um diálogo das suas dificuldades e ele vai lhe dar orientações e as ações que você tem a seguir. O Sebrae Bahia está à sua disposição para te ajudar como sempre esteve, em todos os momentos.